Todos, sejam bem-vindos, bem-vindas, que a paz de Cristo inunde nosso coração, que a riqueza do Evangelho nos ajude. O Salmo 122, primeiro verso: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O propósito da nossa igreja, o nome da nossa igreja significa justamente isso, casa de Deus, né, Betel. Então seja muito bem-vindo, que Deus possa falar ao nosso coração, que nós possamos não apenas servir ao Senhor com alegria, mas que possamos adorá-lo também com alegria. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por Tua presença em nossa vida. E hoje nós estamos aqui com o nosso coração alegre e de peito aberto para ouvir a Tua palavra, que o Senhor fale no nosso coração com louvor, que o Senhor fale no nosso coração através da súplica, da oração, que o Senhor fale no nosso coração através da mensagem que aqui será ministrada. Pedimos que o Senhor possa continuar nos abençoando enquanto igreja, e que juntos nós possamos, como é a nossa campanha de missões, completar a obra do Senhor até que o Senhor venha. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, nosso irmão Eudes, que vai nos dar os avisos. Hoje não vou arriscar não, porque eu sei que tem avisos mais específicos. Boa noite, boa noite. Gente, o próximo final de semana está chegando. O que a gente vai ter? Nossa Acampa Betel, uhul! Vai ser bom demais, está chegando, a gente está muito animado. Vai ser bênção de Deus e que bom que a maioria de vocês vai estar conosco. Eu só lamento que alguns não poderão. Esse ano a gente até liberou alguns, né, pastor? Tipo assim, por exemplo, aquela família ali a gente liberou, não foi? O Paulo. Mas só esse ano. Só esse ano. O ano que vem, pega a família toda e leva. A Kézia já fez isso, não foi, Kézia? Teve acampamento que falou, vou levar papai, mamãe, o gato e o periquito, não foi? Então a gente pode fazer isso porque nosso acampamento é sempre um acampamento aberto. Não é algo que a gente faz, a gente quer abençoar a nossa igreja e as nossas famílias também. Então as nossas famílias são muito bem-vindas. A minha mãe vai estar lá com seus 82 anos, com algumas dificuldades de mobilidade e etc e tal. E eu disse para ela, mãe, vamos ficar comigo, né? E ela resistiu um pouquinho, mas está lá, né, Moselino? Fica aí, ó, hashtag fica a dica, tá certo? A gente precisa ficar junto, porque a vida passa muito rápido, e esses momentos que a igreja propicia é para a gente melhorar, aumentar a nossa comunhão, que é um dos nossos temas, né, pastor? O tema do nosso acampamento, eu ia falar congresso, Nil. No nosso acampamento, qual mesmo, pessoal? Quase que deu, hein? É Transformai-vos. Então vamos lá todos juntos. Transformai-vos. E nós vamos estudar Romanos 12, o nosso ragu a partir de Romanos 12. Vai ser bênção demais. Pastor Pedro, pastor Tiago estão se dedicando, preparando. O pessoal do louvor está dedicando, se preparando para a gente ter música boa, né? A minha equipe lá está se preparando já com um cardápio. Eu queria inovar, mas o Tiago não deixou, o Tiago e o Juan não deixou. Vou ter que repetir algumas coisas que vocês gostam, tipo coisas tipo churrasco, estrogonofe, tropeiro. Alguns eu sei que não gostam, mas aí a gente dá uma alternativa para vocês lá. A gente faz abobrinha italiana, soufflé de chuchu. Eu gosto, eu estou brincando, mas eu gosto. Vai ser bênção demais. E no próximo sábado, no próximo final de semana, então, aqui na nossa igreja, nós não teremos atividade, tá bem? O pastor autorizou suspender essas atividades em função do nosso acampamento. Nossa igreja vai se reunir lá. E eu peço a vocês que nos ajudem a divulgar isso, porque algumas pessoas que só vem um culto ou só vem outro, pode ficar perdido e aparecer aqui. Então, no próximo domingo, nós não teremos atividade nesse local. Estaremos lá em Esmeraldas, tá certo? Vamos ter a festa da partilha. E põe aí, Esté, olha lá, a sugestão de roupa para vocês, tá vendo? Vai ser muito legal, muito divertido, já estou imaginando.
pastor Pedro com a sua indumentária, gostaram da palavra? Indumentária? Vai arrebentar lá a boca do balão, né, pastor? Então vai ter muito gostoso, vai ter brincadeiras. A nossa Maiana, que é professora de educação física, aqui é assim, a gente junta o talento, não é, com a parte técnica e faz coisa boa. Então a gente vai brincar lá, eu quero ver você correndo no campo de futebol lá, Ismar. Tem nada não, velho, tá o Neuber, ele ainda consegue, né? Então vai ser bem divertido e você pode se programar para o próximo, porque vai ser bênção, tá bom? Deixa eu ver. Nossas atitudes sociais, Esther foi rápida lá. Nossa cesta deu uma esvaziada, pessoal, olha lá, tá vendo? Mas eu fico feliz, mesmo quando ele está vazio, porque eu sei que ele está abençoando pessoas. Então, sempre que você lembrar, traga algo para cooperar, tá bem? Também o nosso grupo de oração, toda quarta-feira, 8 horas da noite, se envolva, participe na liderança da nossa irmã Vilma, né, a quem nós agradecemos. É muito, muito gostoso estar nesse tempo lá. Podendo, entra lá, participe. Nós também, o pastor pediu para avisar que quem quiser participar do grupo para o batismo, para procurá-lo, tá bem? Porque vai começar uma classe logo depois do Acampa Betel, ok, irmã? Sim, vamos sair na sexta-feira, 6 horas da manhã, eu consegui uma van. Não, vamos marcar 6, porque vocês vão tomar café lá. Vão sair de jejum, a última refeição vai ser exatamente às 16 horas da quinta-feira. Esse é o nosso combinado, não é isso, Natália? A próxima refeição é na sexta-feira, 8 horas da manhã, lá no acampamento, tá bem? Então, eu estou marcando com a van aqui 6 horas, para a gente organizar, porque tem um tempinho, né, para as pessoas chegarem, se organizarem na van e etc. e tal. Então, principalmente quem precisa. E a van, gente, eu consegui um preço bem legal, porque o preço do nosso acampamento não inclui a van. Então, ficou R$40 por pessoa, ida e volta. Isso é mais barato do que ônibus de linha, tá bem? Então, sexta-feira, vamos marcar às 6 horas da manhã. Cheguem muito animados, porque vai ser bênção demais, ok? Vamos louvar? Hoje nós estamos com Kézia e sua equipe. A Kézia é mais conhecido como Tia Cat. Gente, paz do Senhor, amém? Nós vamos fazer uma troca aqui. Hoje de manhã era eu e agora à noite é o Neuber. Amém? Tá tudo em casa, né? Amém. É isso, irmãos. É uma alegria a gente estar aqui, né, louvando a Deus. E esse é o nosso propósito, adorar e louvar. Eu queria te convidar nessa noite a gente se prostrar diante dele. E nós tivemos um estudo hoje, agora à tarde, com o pastor Tiago, né? E eu falei para ele que eu ia colar umas frases dele. E uma frase dele que ele me falou que me impactou muito foi que a cruz é o lugar da adoração. E eu tenho trabalhado isso muito no meu coração ultimamente, que o nosso convite é para a cruz. O convite de Deus é para a gente se prostrar diante da cruz, nos ajoelhar diante da cruz. E essa proposta é a proposta de verdadeiros adoradores. E eu queria ler com os irmãos podem continuar sentados como os irmãos estão. Eu vou ler o Evangelho de João, no capítulo 4, um texto bem conhecido. Eu vou ler apenas os versículos 21 a 24, que diz assim: Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem neste lugar, nem em Jerusalém, nem na Betel. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto,
está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade está oposto a adorar de lábios. Nós adoramos a Deus com a nossa vida, nós adoramos a Deus com as nossas atitudes diárias. E eu queria te convidar nessa noite a se colocar de pé. Nós vamos começar cantando uma música antiga muito bonita que fala justamente isso, sobre verdadeiros adoradores. E que você possa fazer essa oração, que você possa colocar a sua vida no altar de Deus como um verdadeiro adorador. Eu sei que os seus olhos Estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Age em mim, verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Doa-te meu coração, meu Deus, meu Pai. Age em mim, verdadeiro adorador. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Age em mim, verdadeiro adorador,
novamente nós vamos cantar aqui nessa noite a música tema do nosso retiro, que é Mandamento de Amor, a música que está lá em Salmos de número 133, amém? E nesse momento eu gostaria de te convidar a sair do seu lugar e cumprimentar os seus irmãos, né? Cumprimentarmos uns aos outros agora, para que a gente possa cumprir assim o mandamento de amor. Cumprimentar os nossos visitantes, dizer que eles são também bem-vindos entre nós. Amém? Oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Poder falar que sobre ti está a bênção do Senhor, sobre nós está a bênção do Senhor, né? Glória a Deus por isso. Nós estamos vivos, estamos na casa dele, estamos aqui reunidos em comunidade apenas porque a graça de Deus está sobre nós. Nós vamos cantar agora uma música relativamente nova, né? E tem uma parte dela que fala justamente sobre o Pai que o Filho nos deu e o Filho que por todos morreu. Então esse é o pensamento que nós temos, né?
o pai entregando o filho e o filho morrendo por todos nós. Nada nos separará. Os laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. Profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Seu Filho nos deu, Filho que por todos morreu. Nós derramamos amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Se cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos Amém. Só Ele pode devolver a vida aos nossos corações, né? Essa é a alegria que a gente tem. E essa última música é uma música que vai falar justamente dessa retribuição, que é a gente se prostrar diante de Deus com o coração quebrantado. O pastor tocou também na questão da graça barata, né? E da graça valiosa. E que a graça que Deus dispensou a nós não seja uma graça barata, mas que nós possamos, através desse amor que nos alcança, que nos constrange, a gente possa se dobrar diante da cruz. Esse é o nosso convite nessa noite, que você possa se ajoelhar diante dessa cruz, que essa graça possa fazer efeito na sua vida. Eu entendi a graça de Deus quando eu li Paulo falando que o amor de Deus nos constrange. Essa graça nos constrange. A gente não consegue ficar indiferente diante da graça de Deus. Então vamos nos prostrar nesse momento, continuar prostrados diante da cruz. Dízimos e ofertas. Obrigado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
se eu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mereci da vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento em comunidade, que podemos te louvar, Pai. Esse momento em comunidade em que adoramos, celebramos a Tua graça, o Teu amor, mas acima de tudo celebramos a Tua cruz, Pai. Celebramos a morte do Filho, porque Ele ressuscitou, Pai. E a ressurreição do Filho, Pai, perdoou os nossos pecados, levou sobre si, Senhor Deus, as nossas dores. Te agradecemos pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas famílias e na nossa comunidade, na nossa igreja, Pai. Continue a boa obra, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
Deus é bom. Abre sua Bíblia, vamos estudar a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. Segundo Samuel, nós falamos 2 Samuel porque trata-se de um livro, né? Então, não é 2 Samuel, mas 2 Samuel, capítulo de número 9. Nós vamos ler essa bela história de Davi e Mefibosete. Então, 2 Samuel, capítulo de número 9. Nós iniciamos hoje, nesse mês de abril, uma série de reflexões cujo objetivo é a gente encontrar Cristo nas páginas das Escrituras como antecipação do reino que virá. Então, nós vamos fazer essa leitura iluminados por essa perspectiva. Então, capítulo 9 de 2 Samuel, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatã? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? E ele respondeu: sou eu mesmo, eu sou o teu servo. Então Davi lhe perguntou: existe alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está agora? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra diante do rei, e o rei lhe disse: Mefibosete. E o rapaz respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você estará sempre à minha mesa e comerá comigo. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é esse teu servo para o que o meu senhor tem olhado para mim, um cão morto? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao seu neto. Você, seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para que recolham ali os frutos, para que a casa do seu senhor tenha sempre o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba então respondeu ao rei: farei tudo o que o rei, o meu senhor, ordena, esse servo assim fará. E assim, Mefibosete passou a fazer suas refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Te damos graças, Senhor, pela
riqueza e pela beleza da sua palavra, Deus. E nós te pedimos que nessa noite, pela tua misericórdia e pela ação do teu Espírito, o Senhor possa iluminá-la, Senhor, para que possamos compreender toda a sua beleza e a sua profundidade, e assim te adorar melhor. Fala conosco, edifica-nos, é nossa oração. E oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, todos nós estamos familiarizados muito bem com essa história dos reis. E nós sabemos que o povo de Israel, depois da entrada na terra prometida, ele foi governado por um bom período ali pelos juízes. Mas depois daquele período ali de governo de juízes, Sansão, Jefité, entre outros, o povo começou a desejar um rei que pudesse de alguma forma representá-lo e tudo mais, porque as nações ao entorno de Israel, todas elas tinham um rei. Israel então começou a desejar que também tivesse um rei humano. Deus queria governar sobre Israel, mas Israel queria ter alguém ali que ele pudesse ver encarnado. E o povo então elege um rei chamado Saul, um homem bonito, alto e vistoso e muito eloquente, e o povo foi cativado por esse rei. Saul então assume o trono de Israel, mas Saul tinha um coração muito rebelde, muito maligno inclusive. E ele começou a fazer aquilo que não agradava ao Senhor. E Deus então rejeitou Saul e elegeu a Davi. Nós conhecemos muito bem a história ali de 1 Samuel, capítulo 17, quando Samuel é enviado à casa de Jessé, pai de Davi, e tira Davi. A palavra do Senhor diz que Deus tira Davi de trás das malhadas, um rapazote de 17 anos, feição delicada e tudo mais, e coloca Davi não agora para tomar conta das ovelhinhas, mas agora para ser o grande rei sobre Israel. A gente pode dizer, de uma forma geral, que se Saul era um rei segundo o coração do povo, escolhido pelo povo a partir dos paradigmas do povo, Davi foi um rei segundo o coração de Deus, não porque ele era impecável, não porque ele era perfeito, mas porque foi Deus que escolheu. Foi Deus que desejou que Davi ocupasse o trono de Israel. E Davi, assim, então, tomou posse daquele reino. E nós conhecemos muito bem a história. Depois de muita guerra, muito derramamento de sangue, Davi consolidou o reino de Israel e expandiu e fortaleceu as suas fronteiras. E depois desse período de abundante guerra e espada, e Davi era um homem da espada, a palavra do Senhor diz que Davi chegou no período de descanso. Um período que ele poderia agora gozar dos frutos ali do seu trabalho, do seu reinado muito bem consolidado. E a palavra de Deus diz que Davi, depois que ele cessou o seu trabalho assim mais bruto, ele se lembrou da sua amizade com Jonatas. E ele se lembrou que eles fizeram ali um laço de amizade belíssimo, e eles juraram que eles iriam cuidar um do outro. E é nesse período, então, quando Davi olha para o seu passado e para essa aliança que ele fez com o seu amigo, que ele então pergunta se existia alguém na casa de Saul, algum descendente do rei que havia passado, para que ele usasse de bondade com essa pessoa. Irmãos, e essa pergunta é uma pergunta um pouco assim, assustadoramente inesperada. Porque todos nós sabemos, nas culturas dos reinos antigos, que quando um rei procurava um descendente do rei anterior, boa coisa não era. Geralmente, quando o rei fazia isso, talvez até com esse discurso bonito, eu quero usar de bondade para com algum parente da casa de Saul, no fundo, o desejo daquele rei é consolidar o seu império, o seu governo. O que ele fazia? Ele matava os descendentes do rei anterior. O Tiago fez um sinal aqui de uma degola, e era mais ou menos isso. Então, é muito interessante, porque se a gente entende essa cultura, quando Davi chega, então, ali na sua corte e pergunta, tem alguém aqui da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? O povo foi logo pensando, opa, Davi está com sangue nos olhos. E agora ele quer realmente firmar o seu reino para sempre.
E as pessoas ficaram até com medo de responder ao rei, imagina uma situação dessa. Até que então alguém fala que existia um antigo mordomo de Saul, que é o Ziba, que inclusive era um camarada muito oportunista, para dizer o mínimo sobre ele. Então Ziba tem umas informações nesse sentido. E ele então vai, em certo aspecto, delatar um descendente ainda de Saul. E o rei então pergunta para Ziba: você é Ziba? Sim, prazer, rei, estou aqui ao seu dispor. Ziba, tem alguém da casa de Saul? Me diga. Entrega todo mundo. E aí Ziba vai dizer: olha, é de verdade, tem um rapaz. E aqui ele trata com desprezo, uma descortesia enorme na sua descrição acerca de Mefibosete, porque ele sequer cita o nome do rapaz. Ele vai dizer: olha, tem um descendente aí, filho de Jonatas, um tal, um rapaz, mas ele é coxo de ambos os pés. É interessante, irmãos, que quando a gente quer desprezar alguém, raramente a gente chama essa pessoa pelo nome, não é assim? A gente geralmente usa um defeito da pessoa, não é? Uma característica que você sabe que, de algum sentido, assim, é ofensivo, diminui o outro. E não foi diferente. Ziba se referiu a Mefibosete como um aleijado, como um Zé Ninguém. E mais, e Davi vai perguntar para ele: onde esse rapaz mora? Aí Ziba, mais uma vez, vai dizer: ele mora lá em Lodebar. Irmãos, alguém sabe onde fica Lodebar aqui? Não? Vocês não conhecem geografia bíblica? Conhece, Neuve? Você que é professor de EBD? Não, você mostra aqueles mapas, nada? Pois é, porque Lodebar, de fato, era lugar nenhum. Você está muito bem, você é um bom professor. A palavra Lodebar significa sem pasto, sem palavra de Deus e lugar sem descanso. Então nós temos aqui Mefibosete, e os irmãos conhecem a história dele. Quando Davi assumiu o trono de Israel, Mefibosete então fugiu às pressas, ele era pequenininho ainda, e aí no acidente ele caiu e ficou coxo de ambos os pés, e nessa fuga, justamente para salvar a vida, ele foi se esconder em lugar nenhum. Um lugar onde o rei de forma alguma iria achá-lo. Por quê? Porque ele queria salvar a sua vida. Só que Davi achou. Só que Davi encontrou Mefibosete em lugar nenhum, em lugar sem descanso, em lugar sem palavra. E ele então manda chamar esse rapaz. Imagina a comitiva do rei, meus irmãos, chegando naquele lugar nenhum. E talvez um punhado só de pessoas ali, e Mefibosete naquele lugar, com pouco recurso, a comitiva do rei chega e fala: olha, o rei manda chamar você. Dentro desse contexto, é uma sentença de morte. Porque se o rei mandou me chamar, se o rei me encontrou, teve o trabalho de vir me buscar, boa coisa não é, ele quer a minha cabeça. Mefibosete se apresentou diante do rei, não porque queria, mas porque não tinha escolha. E o rei então fala: é você, Mefibosete? Ele diz: eu sou um cão morto. Você está preocupado comigo, rei? Olha, você está vendo? Eu sequer consigo andar, eu sou fraco, eu não tenho nada, eu moro em Lodebar, eu não ofereço nenhum perigo para o rei. É como se Mefibosete estivesse dizendo: poupa minha vida, porque diante de ti eu estou fulminado, você é muito poderoso, você é muito forte, você tem poder sobre a minha vida, mas me poupa, eu sou um cão morto, inofensivo, rei. Mas o olhar de Davi era um olhar cheio de graça. Era um olhar diferente. E ele diz: não, Mefibosete, você não está entendendo, eu não te chamei aqui para passar a faca no seu pescoço. Eu te chamei aqui porque eu sou leal ao teu pai. Eu sei o valor da lealdade. Eu não me esqueci da aliança que eu fiz com seu pai. E por amor ao seu pai, eu quero usar de bondade para contigo. É interessante que Davi sequer em momento algum fala do aleijão de Mefibosete. Ao contrário. É tão interessante, é tão irônico o texto, que Davi certamente entendeu o desprezo de Ziba
Porque Davi vai dizer, Mefibosete, eu vou te restituir tudo que era do seu pai. E ainda vou colocar Ziba para servir você. Aquele mesmo que disse que você era um Zé Ninguém, tinha um pé aleijado. Eu vou colocar para que ele sirva você, não só ele, mas toda a família de Ziba agora vai servir você, e vai cultivar a terra, vai arar a terra. Mas você não. Você vai se mudar aqui para o palácio. Seus filhos vão ter o sustento, a sua família vai amparar todos, mas eu quero que você agora fique comigo no meu palácio. Porque a despeito de você ter os pés aleijados, eu quero que você coma pão na minha mesa, como um dos meus filhos fazem. A palavra do Senhor diz que Mefibosete, então, foi admitido na casa do rei. E ele comia pão na mesa do rei todos os dias. Muito bem, irmãos, é impossível nós ouvirmos essa história tão bela e tão rica sem que a gente faça aqui algumas comparações. A primeira, inevitável, é quando nós nos comparamos aqui com Mefibosete. Primeiro, pela nossa herança, pelo nosso pai. Todos nós somos filhos de Adão. Todos nós em Adão pecamos. Todos nós em Adão nos extraviamos. Todos nós em Adão nos rebelamos contra Deus. E o preço dessa rebelião foi que o pecado foi de tal forma letal na nossa humanidade que ele nos aleijou por completo. Ele nos desfigurou por completo, de forma irreversível. Todos nós somos maculados com a chaga do pecado. Todos nós temos correndo em nossas veias o sangue de Adão, o sangue da rebelião, o sangue dessa ruptura que todos nós estabelecemos com Deus por causa do nosso pecado. E é inevitável, meus irmãos, quando nós temos essa consciência, quando nós ouvimos falar do Rei, do Criador de todas as coisas, é inevitável que o nosso coração congele de medo. E eu me lembro aqui de uma forma muito clara do C.S. Lewis ali nas Crônicas de Nárnia, quando o leão é feiticeiro guarda-roupa, o Edmundo havia comido ali o manjar turco, depois de comer o manjar turco, ele fica enfeitiçado ali por pela feiticeira e tudo mais. E depois, quando ele ouve a voz do leão, se aproximava de Nárnia, a palavra do Senhor diz que o coração dele tremeu de medo, ficou congelado de medo, porque a voz de Aslan era perigosa demais para ele. Como nós cantamos, furioso e poderoso, não é assim? A presença do hálito do leão, furioso e poderoso, nos faz tremer. Assim como Mefibosete também, sobre nós pesa a sentença de morte, meus irmãos. Nós merecemos o salário do nosso pecado, e o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. É a morte. Todos nós merecemos morrer. Mas Deus, pela sua graça, como o apóstolo Paulo diz também, lá em Efésios capítulo 2, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida por causa de Cristo. É impossível nós lermos esse texto aqui também, sem pensar que Jesus é o verdadeiro Rei. Jesus é o verdadeiro homem segundo o coração de Deus. O legítimo Rei sobre toda a terra. Ele desbancou todos os outros reinos. E ele assumiu de forma legítima o governo de tudo e sobre todos. Ele é o Senhor. E Jesus de Nazaré, ao assumir o seu governo, ele se lembra de nós. Ele se lembra dos filhos de Adão. E mais do que isso, ele se lembra do nosso aleijão. Irmãos, eu fico impressionado quando eu penso na misericórdia e na graça de Deus, que nos olha a despeito das nossas dificuldades e dos nossos aleijões. Todos nós, em alguma área, somos aleijados. Todos nós, em alguma área, temos deficiência. E Deus olha para nós mesmo assim. E mais do que isso, Deus nos chama de onde nós estamos.
Se é verdade, meus irmãos, que o Mefibosete foi para Lodebar, todos nós também, junto com o Mefibosete, temos esse sentimento de exílio dentro de nós. Temos dentro de nós esse sentimento de que nós também, por causa do pecado, fomos levados a lugar nenhum. Há um lugar sem pasto. Há um lugar sem descanso. Há um lugar sem palavra de Deus. Há um lugar sem esperança. Há um lugar sem perspectiva. O pecado, por conta do seu salário, nos leva a esses buracos da alma, a essas cavernas profundas, e só a graça de Deus para se lembrar de nós e nos resgatar de lá. E foi justamente isso que Davi fez. Foi justamente isso que Jesus fez. Jesus se lembrou de nós e nos buscou de Lodebar, meus irmãos, e nos trouxe à sua presença. E agora, diante do Rei Jesus, e não por causa de alguma beleza que há em nós, mas por causa da fidelidade de Deus. Porque Deus não se esqueceu da sua criação. Deus não se esqueceu da aliança que Ele tem com a humanidade. Primeiro Ele fez aliança com Noé, mas essa aliança foi invalidada. Depois Ele tentou uma nova aliança ali com Moisés, mas mais uma vez o povo invalidou essa aliança. Mas agora Deus, por causa do sangue de Cristo, fez com o ser humano uma aliança eterna, inquebrável. E por causa de Jesus, Deus agora é poderoso e é misericordioso e amoroso para nos trazer a sua presença e nos restituir tudo aquilo que nós perdemos por causa de nós mesmos. E agora eu e você, por causa da graça de Deus, preste atenção, por causa da graça de Deus, a incompreensível graça de Deus, podemos comer pão na mesa do Senhor. Nós cantamos que esse amor é poderoso, é furioso, mas esse amor também nos abraça. Deus se ira contra o nosso pecado. Deus não aceita a nossa rebelião. Mas mesmo assim Ele nos abraça por causa da sua misericórdia e por causa do seu amor. E quem é capaz de nos separar do amor de Cristo? Não é assim? Apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8. Ele nos abraça e nos recebe a sua presença. Hoje eu e você somos convidados pelo Senhor Jesus a podermos nos assentar à mesa dele, assentar à mesa da graça. Deus não faz acepção de pessoas. Eu fico tentando imaginar essa cena quando a palavra do Senhor diz que Mefibosete também comia pão na mesa do rei, junto com os filhos de Davi. E fico imaginando num momento ali de comida e de bebida, onde o rei se apresenta naquela cerimônia ali de jantar e tudo mais, o rei sempre entrava primeiro e ele ficava na cabeceira, ficava à mesa com a sua majestade. E depois do rei se apresentar e se assentar, os filhos do rei se aproximavam. Eu fico imaginando naquela mesa tanta gente boa e tanta gente importante. Fico imaginando Salomão entrando para se assentar à mesa do rei, talvez lendo um livro, alguma coisa assim, não é? O sábio Salomão se apresenta, cumprimenta o rei e se assenta à mesa. Talvez ali também Absalão, belo Absalão, com aquele cabelo bonito, esvoaçante, não é assim? O camarada bonito, bronzeado. Também Absalão se aproxima, cumprimenta o rei e se assenta na mesa. Ali talvez Joabe, o chefe da guarda de Davi, um homem valente, poderoso, experimentado na guerra, cicatriz para todo lado, e ali ele também, com pompa e circunstância, se apresenta diante do rei, se assenta na mesa. Só que a mesa, era necessário que todos os filhos estivessem ali. Eu fico imaginando o Mefibosete, porque a palavra do Senhor diz que Mefibosete, mesmo se encontrando com o rei, mesmo sendo admitido pelo rei, ele continuou sendo ainda aleijado de ambos os pés. As marcas do pecado ainda estavam lá. Eu fico imaginando que Mefibosete com dificuldade de andar, e os filhos de Davi todos assentados à mesa, esperando. E aí eles começam a escutar assim pelos corredores do palácio, um barulho assim de alguém vindo manquitolando.
lentamente, andando com dificuldade. E eles esperando. Até que então, Mefibosete, na sua humildade, na sua simplicidade, na sua irrelevância, ele então, na mesa de tantos gigantes, ele então se apresenta e se assenta na mesa do rei. Agora a mesa está completa. Essa mesa da graça, meus irmãos, ela é fundamental, porque quando nós nos assentamos, os nossos pés são cobertos. Nós somos nivelados. Ali não tem quem é mais belo, quem é mais sábio, quem é mais experimentado na batalha. Não tem distinção para quem é manco, para quem é imperfeito, para quem é aleijado, para quem é amputado. Porque na mesa da graça todos nós somos aceitos. E todos nós podemos comer com liberdade na presença do Rei. Que essa palavra possa ser uma âncora na nossa alma. E não importa o seu aleijão, não importa a sua fraqueza, não importa a sua identidade, saiba que o Rei te recebe à presença dEle. E você tem um lugar na mesa do Senhor. E você pode comer pão na mesa do Rei todos os dias da sua vida, porque a mesa do Rei é para mim e é para você também. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos e vamos orar. Ore e agradeça ao Senhor pela grande obra que Ele fez na sua vida. E se você ainda não experimentou essa grande obra e essa alegria de ser aceito à presença do Rei, peça a Jesus agora para que Ele receba você. Para que Ele tire você de Lodebar. Para que Ele restitua tudo aquilo que pertence a você, não por causa dos seus méritos, mas por aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. O preço já foi pago. A nossa redenção já foi comprada, definitivamente comprada. E agora nós podemos, por causa de Jesus, nos assentar à mesa do Rei e há lugar para todos nós nessa mesa. Cristo e a sua misericórdia, a sua graça cobre os nossos pés, cobre as nossas imperfeições, por causa do seu amor e por causa do seu sangue. Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa história que é a história de cada um de nós. Que nessa noite, Senhor, os nossos pés possam ser cobertos pela sua graça. Que nessa noite, Senhor, nós possamos nos assentar à sua mesa com alegria, sabendo que somos amados e aceitos, por causa da sua fidelidade, por causa da sua lealdade, e por causa do sangue da nova aliança. Ó Deus, que essa palavra seja realidade também para nós que já te conhecemos, para que o nosso coração seja tomado de um santo temor e humildade, ó Deus, para que nós jamais nos esqueçamos do nosso aleijão, para que, ó Deus, de forma alguma o nosso coração seja tomado de arrogância, de orgulho, Senhor, de desdém. Nunca nos deixe esquecer dessa espantosa, dessa maravilhosa graça que nos é oferecida em Jesus Cristo. Ó Senhor, para que a familiaridade, Senhor, com a Tua obra, não nos deixe com o coração indiferente, ó Deus, mas que o nosso coração seja tomado, ó Deus, diariamente, constantemente, Senhor, desse assombro diante do Teu poderoso amor, do Seu furioso amor, que não se conforma, Deus, com a nossa feiura, mas nos abraça e nos transforma. Ó Deus, que as garras da Sua graça possam penetrar fundo no nosso coração, na nossa mente, nessa noite. Assim nós oramos e oramos por causa de Jesus. E assim que a graça do Senhor Jesus
E o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que as doces consolações do Teu Santo Espírito sejam com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, e não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Irmãos, um domingo, resto de domingo, cheio da graça de Deus a todos. Semana também muito abençoada. Nós temos ali, eu acho que vai ser servido na cantina, me parece, não é isso, Eudes? Um tanto de coisa gostosa que sobrou da ceia que eu fiz para os irmãos nessa manhã. Muito bolo, muito biscoito, muito pão de queijo, tem um montão de coisa lá embaixo. Então os irmãos estão convidados a descer aqui para a nossa cantina, e ali nós vamos ter um chazinho, um cafezinho, e um tempo ainda gostoso de confraternização. Que Deus nos abençoe. Se não nos encontrarmos essa semana, no acampamento nos encontramos, e até lá. Amém.